Muito bem, voltando, querido. Jesus ele não foi buscar apoio na elite. Jesus não foi buscar apoio no sumo sacerdote, nos sacerdotes da época. Jesus não foi buscar apoio no governo. Jesus não tinha padrinho. Jesus não tinha pistolão. Tá? Jesus ele não fazia marketing. Onde Jesus foi buscar apoio para o seu ministério? Jesus confiou em título? Que título Jesus ostentava? Sacerdote não era. Profeta, as pessoas, alguns o reconheciam como profeta, mas era criticado por muitas vezes. Tá? Jesus não tinha título que pudesse despertar interesse, apoio, né, da massa. Jesus não buscou, Jesus não tinha honra ou mérito. Jesus não tinha medalhas, não. Jesus ele simplesmente confiou na missão que o Pai deu e estava focado na missão. Jesus estava focado na sua missão. Então temos que aprender a pedir ajuda. Até Jesus precisou de ajuda. Jesus tinha ajuda dos seus discípulos. Jesus tinha ajuda no seu ministério das mulheres. Tá? Mas Jesus não foi buscar ajuda, como eu já falei, na elite. Jesus não foi buscar ajuda do governo de Roma, nem do governo de Israel. Jesus ele sabia a sua missão, sabia o porquê veio aqui, e ele ficou simplesmente focado na sua missão. De dia, de tarde, de noite, Jesus estava focado na missão. Algumas vezes, na nossa chamada, no nosso ministério, iremos sofrer frustração, ficaremos angustiados pela falta de resultado, mas temos que entender que faz parte da liderança, faz parte da vida do líder, algumas vezes ser abandonado, estar sozinho. Tá? Algumas vezes. Aconteceu com Jesus, aconteceu com Paulo, aconteceu com os apóstolos. Tá? Algumas vezes se sentia só. O próprio Paulo, né, escrevendo a carta a Timóteo, disse: todos me deixaram. Todos me deixaram. Só Lucas está comigo. A pior coisa na vida de um líder é o abandono, é o isolamento, é ele se sentir desamparado, falta de apoio. Mas pode ter certeza de uma coisa: se você estiver focado na missão, ter convicção da sua chamada, você não estará só. Deus estará contigo, ajudando o teu ministério, ajudando a tua chamada. Deus irá te honrar. Deus irá te honrar. Quando nós falamos de estar sozinho e que Deus vai honrar, isso não significa que a gente tem que desprezar a busca por essa ajuda, por esse apoio, tá? Temos que buscar ajuda, temos que buscar apoio. Amém? Então precisamos aprender a pedir ajuda. Moisés, quando estava dirigindo, né, guiando o povo de Israel no deserto, Jetro chegou e disse para Moisés: Moisés, o que você está fazendo não é bom. Você precisa de apoio, tu precisa de ajuda. Procura homens temente a Deus, sábio, idôneo, para que te ajude. Deus usou os lábios de Jetro para poder orientar Moisés a pedir ajuda. Moisés estava se acabando naquele ministério de guiar o povo, de orientar o povo, de ouvir o povo, e com certeza ele não iria ter um resultado muito bom trabalhando sozinho. E Deus então usou o seu sogro para dizer para Moisés que ele precisava de apoio. Na nossa vida cristã, na nossa vida familiar, em todas as áreas da nossa vida é assim, nós precisamos de apoio. Se você não está precisando agora, pode ter certeza, mais tarde você vai precisar. Então, aprenda a pedir ajuda, que vai te ser muito importante no cumprimento da sua missão. O capítulo 14 fala dos descrentes.
sempre enfrentaremos os descrentes, os pessimistas. Jesus sofreu isso na pele, começando com a própria família. Os fariseus, não, eram seus opositores, os saduceus, os sacerdotes. Eles não criam em Jesus, tá? Não criam na sua mensagem, na sua palavra. Mas como falamos lá em cima, em relação à busca de apoio, Jesus não se preocupou com isso não, com os descrentes não. Ele estava focado na sua missão. Mas é muito difícil trabalhar com pessoas descrentes, com pessoas que não acreditam no nosso chamado, no nosso ministério. Causa até uma certa angústia você entender que está fazendo tudo certinho, está procurando fazer da melhor maneira possível e você sente que as pessoas não estão acreditando, mesmo que você mostre resultado. Acho que a dor maior seria essa, você está mostrando resultado, como aconteceu com Jesus. Jesus curando enfermo, multiplicando pães, expulsando o demônio, fazendo maravilhas. Mesmo assim, Jesus sofria com os descrentes, com os incrédulos, e não era fácil para o ministério de Jesus. Na ressurreição, quando Jesus ressuscitou, ele não lançou em rosto do discípulo o fato deles terem abandonado. Porque quando Jesus foi preso, foi levado perante as autoridades, os discípulos abandonaram Jesus. Mas Jesus, quando ressuscitou, ele mandou que todos se ajuntassem novamente, que ele iria se manifestar outra vez, na presença de todos. E quando Jesus se apresenta para os seus discípulos, ele não lançou em rosto, não acusou, não alfinetou ninguém, mas ele estimulou a eles a confiar, a acreditar. Ele comissionou, ele incentivou, ele disse: olha, vocês fiquem na cidade de Jerusalém, eu já ensinei vocês, agora vocês esperem a promessa do Pai, vocês serão cheios do Espírito Santo. E quem está cheio do Espírito Santo não vai ter dificuldade com os descrentes. Jesus ele não tinha problema com os descrentes. Jesus enfrentava os descrentes. Mas o que Jesus fez? Ele estimulou os discípulos, estimulou o povo a confiar nele através dos milagres que ele fazia. Então, nós teremos problema na nossa liderança com os descrentes? Vamos ter também. Precisamos estar preparados para isso. Por melhor que você faça, mesmo que você mostre e demonstre, através de atitude, através de resultado, pode ter certeza, mesmo assim, vai ter sempre alguém sentindo a pulga atrás da orelha, sempre meio desconfiado do teu chamado. Mas a ordem de Jesus para mim e para você é: avance, avance. Deus é contigo. Um outro problema também muito importante que Jesus ele também sofreu, e nós vamos também sofrer isso, vamos passar por isso. Se você não passou, você que é líder, independente do nível de liderança que você exerça, você vai sofrer crítica. Mas precisamos estar pronto, preparado para sofrer crítica. Só absorve crítica, só aceita crítica aquele que é maduro. Quem ainda é menino na fé, quando ouve crítica, quando recebe alguma crítica, tem a tendência de sentir desmotivado, de sentir envergonhado, frustrado pelas críticas que ouviu ou que recebeu de alguém. Mas nós precisamos ter maturidade. Temos que ter maturidade. Se você não quer ser criticado, como diz a nossa revista, se você não quer ser criticado, não diga nada. Já que nós fomos chamados para estar ensinando, estar pregando, se você não quer ser criticado, não pregue, não ensine,
não fale nada. Não fale nada. Porque você não quer receber crítica. Porque quando nós falamos, quando nós ensinamos, quando nós pregamos, quando nós discursamos, precisamos estar preparados para ouvir as críticas, ok? Se você não quer ser criticado, não faça nada. Fica lá no cantinho, improdutivo, não se envolva, você não vai ser criticado. Está fazendo nada. E se você também não quer sofrer crítica, não seja nada. É interessante, né? Não diga nada, não faça nada, e em consequência disso, você também não vai ser nada. Não será nada. Porque todos os grandes homens e mulheres, todos os grandes líderes, sofreram crítica pelo que falaram, pelo que fizeram, pela posição que tomaram. Algumas vezes teremos que tomar posição. Algumas vezes teremos que falar algumas coisas que não vai agradar todo mundo, mas temos que ter coragem para poder falar, para poder fazer, para poder decidir alguma coisa. Então, não quer ser criticado? Não fale, não faça, não seja nada. Não seja nada. Uma coisa importante para nós que somos líderes e precisamos trabalhar crítica. A primeira reação é saber ouvir. Irmãos, às vezes a gente ouve crítica, mas são crítica construtiva. São crítica construtiva. Nós temos que saber ouvir. São pessoas que estão nos observando, mas que querem o nosso bem. Eu lembro no começo do meu ministério, quando eu pregava a palavra de Deus, eu falava muito o nome do diabo. Falava muito. Na minha mensagem talvez não faltasse assim umas 8 ou 10 vezes a presença do diabo nas minhas palavras. E uma irmã, com muito cuidado, com muito carinho, chegou e disse: o irmão fala muito o nome do diabo. E eu depois, na hora, não caiu, não desceu muito bem, mas depois eu parei para refletir e falei assim, mas é verdade. Às vezes a gente tem que ter muito cuidado, que a gente fala tanto no nome do diabo e fala pouco no nome de Deus. São críticas construtivas isso. E nós não podemos ser melindrosos e achar que alguém está querendo nos rebaixar porque nos criticou. Isso é maturidade. A primeira reação do líder que está buscando maturidade, que está crescendo, é justamente isso. É habilidade para saber ouvir. Saber ouvir. E aquilo foi muito bom para o meu ministério. Segunda reação é avaliar se a crítica procede e sondar o nosso coração. Então é uma coisa muito importante. Quando você ouve a crítica, você passou pela primeira reação, que é ouvir, depois é avaliar se a crítica procede. De repente procede, como foi o meu caso. E sondar o nosso coração, avaliar se a crítica é justa ou não. Que às vezes irmão, às vezes a crítica é justa. Se não for, você ignora, se não for, joga fora. Mas se a crítica for justa, se a crítica valer a pena, guarda isso no teu coração. Amém? E a terceira reação é a reação de mudança. Como eu contei a experiência, e depois que a irmã falou aquilo para mim, eu passei então a me policiar, a evitar falar o nome do diabo tantas vezes como eu falava. Não que, se for necessário falar, colocar a expressão diabo, Satanás ou qualquer outra na mensagem, nós temos que fazê-lo, mas nunca deixar de mostrar para o nosso público de que... Desculpe, irmão, uma falha aqui